essa parte do bem-estar focado, né, do fisiculturismo, né, do atleta, isso exige um nível de autoconhecimento absurdo e de entendimento que eu quero e aonde eu quero chegar. Por que eu falo isso? Ano passado a gente teve as Olimpíadas, onde a Simone Biles, a ginasta, ela não quis competir porque ela estava com aquela, né, com excesso de treino, estava pressão, etc, etc. Aí o pessoal falou, nossa, mas que frescura, isso e aquilo. Eu falo, pois é, eu acredito que não, e eu entendo que não. Que para ela, na posição que ela está, em uma Olimpíada, sendo cotada para ser medalhista de ouro nas provas que ela iria participar e tudo mais, ela abre mão da competição porque ela estava preservando ela enquanto ser humano. Isso é de um autoconhecimento absurdo, de uma maturidade para você falar assim, eu não estou nem aí porque vocês vão pensar ou achar, eu estou preocupado comigo. E isso Tomar com acontece responsabilidade, né, Léo? Ela total, assumiu. total. Agora imagine o que acontece. Se ela, com toda essa pressão, ela cede a pressão dos outros e ela vai para a prova e não ganha. O que ia acontecer? Ela ia ficar pior, porque ela passou por cima da vontade dela, daquilo que ela entendia sendo o melhor, ela abriu mão disso para fazer a vontade dos outros. Olha, traz isso para uma realidade de trabalho, onde você é sufocado, tolhido né, das suas liberdades dentro do trabalho, você não consegue executar, porque é só pressão, 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 você não tem nenhuma válvula de escape, daí a gente não sabe por que as pessoas entram, ficam com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, etc. Aí é muito fácil chegar e falar assim, nossa, que frescura, porque no meu tempo não era assim. Bom, se a gente for olhar os últimos 20 anos, né, pegando a geração dos nativos digitais, a quantidade de informação que a gente tem ao longo de um dia, a gente entender como funciona todo o ajuste dessas informações que a gente tem durante o dia, somando com não vou nem entrar no mérito de uma alimentação saudável ou de uma prática regular de exercício físico, mas simplesmente o fato da pessoa não dormir direito, só isso você já vai estragar a sua vida, porque você não vai dar tempo do teu organismo reparar tudo que aconteceu ao longo do dia. E é muita informação, tanto é que tem estudos que falam que o que a gente tem de informação ao longo de um dia hoje, há 100 anos atrás, o pessoal levava um ano inteiro para ter o mesmo volume de informação. Então, o problema não é a informação, o problema é eu ter os filtros necessários para saber se essa informação é relevante ou não para a minha vida. Eu tenho que entender e tenho que ter um critério dentro do meu julgamento para saber o que tem valor e o que não tem. O que é importante eu saber e o que não é importante saber. Se eu não tenho esses filtros, eu vou entender como tudo sendo urgência. E se tudo é urgente, o que vai acontecer? Eu não vou ter prioridade. Se eu não tenho prioridade, tudo se torna prioridade. Porque eu coloco exatamente no mesmo nível. Então, aí a gente traz para a questão que vocês começaram a falar lá atrás. Como que eu vou tangibilizar a felicidade? Como que eu vou tangibilizar algo que é abstrato, que está na minha sensação, na minha percepção do momento? E ela pode mudar de acordo com as coisas que acontecem. Primeiro, eu tenho que ter uma disciplina absurda. Eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que entender que eu não posso ser influenciado pelo meu sentimento. Eu tenho que entender que existem circunstâncias da vida que vão me deixar chateado, que eu posso ou não me frustrar, que eu posso ficar desapontado. Eu tenho que ter isso consciência. Agora, o que eu vou fazer a partir do momento que, por exemplo, eu me frustre? Ou o que eu posso fazer se determinado momento eu fico triste? E é normal, porque eu só vou valorizar algo que é feliz se eu tenho a tristeza. Eu só vou preferir algo que me deixe alegre se eu conheço algo que é frio, que é triste, que me deixa chateado. E essa é a busca para esse equilíbrio, mas eu não posso cercear o meu direito de ficar triste ou o meu direito de ficar feliz. Isso que eu falo que existe uma contemplação espiritual dentro disso, que não importa se o estado que eu esteja, eu tenho algo a mais que vai, né, e aí é fé, né? Eu tenho um ser superior que vai me acolher mesmo estando isso. Isso é uma fé que vai me ajudar em determinados pontos. Ponto. Ok, resumindo, né? Entramos dentro de uma metafísica agora, né? Agora, o que a gente precisa ter? Algo que as mulheres têm muito mais facilidades, foram muito mais incentivadas e educadas dessa forma, a preencher diário. Eu sempre falo que as mulheres elas têm muito mais sabedoria em si,
em autoconhecimento e autorresponsabilidade que os homens, porque as mulheres, elas, desde pequenas, elas são incentivadas a escrever no diário. Então elas vão lá e escrevem, anotam isso e aquilo. No sentido assim, hoje eu fui para a escola e ele olhou para mim, ele piscou e eu joguei. Você está aprendendo e se desenvolvendo sem saber que você está se autodesenvolvimento. É apenas uma forma de você expressar com a escrita. Pois bem, no meu aniversário, minha esposa me deu um diário. Tá aqui, ó. 5 minutos por dia. E eu comecei a ler, eu falei, poxa, que bacana. Por quê? Porque eu acredito na ideia do diário, mas não da forma como estava aqui. Eu acredito na forma do diário, de você registrar tudo o que acontece durante o dia, para ter umas variáveis, seja da forma que for, para eu poder quantificar e tangibilizar isso. E ter um histórico. Falando a linguagem dentro da área médica, tem um prontuário do indivíduo. Só que quando ela me trouxe isso, eu comecei a ler, ele fundamenta isso dentro de uma neurociência. E com fundamento científico do porquê fazer isso. Falei, nossa, casou com aquilo que eu entendo ser, que a gente precisa ter para se autoconhecer e para a gente entender de quais são os valores. E o fundamento principal é, eu tenho 5 minutos por dia de exercício de manhã e à noite, antes de dormir, que eu vou forçar o meu cérebro a pensar em coisas boas que aconteceram ao longo do dia. E toda vez que eu paro de olhar as coisas ruins que aconteceram durante o dia, eu começo a focar nas coisas positivas e eu condiciono o meu cérebro a atuar nas coisas positivas. E aí eu começo a pensar em quê? Não em reclamar, mas em achar soluções. Então veja, é algo simples, 5 minutos por dia, pô, mas assim, mastigadinho, porque ele já vem uma orientação do que você tem que escrever e quais são os exercícios que você precisa fazer. Agora, como que a gente faz isso pensando com o nosso cliente final, o nosso consumidor? A gente só está preocupado com aquela meia hora ou 1 hora que a gente atende ele e esquece as outras 23 horas do dia. Então, o que a gente precisa ter de recurso para ampliar isso e olhar de forma macro? E entender que eu posso dormir bem, acordar mal, eu posso dormir mal, acordar bem, eu posso ter um pesadelo de madrugada, ou eu posso ir para a balada e farrear a noite inteira, mas no dia seguinte de manhã eu tenho um compromisso e tenho que entender essa resposta, porque essa resposta é uma resposta psiconeurofisiológica, biológica, comportamental, porque a gente falando no ser humano na sua integralidade, né, ou de forma holística, se a gente quiser deixar mais gourmetizado, mas é enxergar o ser humano como ele é. Que ele vai errar, que ele vai acertar, que ele vai ter decepção. E aí, qual que é a cobrança? Ou não vai cobrar? Ou vai acolher? Ou eu vou ouvir? Ou eu vou intervir militarmente? Então, essas respostas, ela cabe muito mais a nós, profissionais, sendo e atuando dentro da área da saúde, como que eu vou gerenciar tudo isso? E aí entra na outra questão. Eu não preciso ser o melhor prescritor que monte a melhor periodização. Sabe por quê? Porque hoje já tem inteligência artificial que faz isso muito melhor do que qualquer ser humano. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar determinadas decisões acerca do dia a dia da pessoa. A máquina ainda não faz isso. Exato. Então, essa é a pegada, né? Então, eu vejo que esse profissional do futuro, que o Valdir muito bem colocou como personal lifer, e aqui eu não estou fazendo nenhum jabá, mas é porque a essência é excelente. Essa essência, ela vai levar o quê? Ela não é um projeto a curto prazo, ela é médio e longo prazo, porque eu tenho que mudar toda uma estrutura, toda uma cadeia de crenças e valores, ou valores errados, né? Eu não vou fazer juízo dos valores aqui, mas de propósitos e propostas de atuação focado na intervenção, e não fazer pelo fazer. Então, eu vejo muito isso.